Agora é o seguinte, vamos lá curtir um pouquinho de Nelson Gonçalves. Na última sexta-feira foi comemorado o centenário dele, né? Uma das vozes mais marcantes da nossa MPB. E aí, o Nelson Gonçalves, ele com certeza é uma referência até hoje. E para comemorar esse acontecimento que está em cartaz, a peça Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo, que conta a história desse ícone. A gente já recebeu o filho dele aqui, vocês lembram? E a nossa equipe foi conferir esse espetáculo de perto e você acompanha com a gente agora. Aqui tem segredo, isso que te peço, a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que tinha, eu deixei chorar na alegria, e agora o meu violão. Nelson Gonçalves era dono de uma voz marcante. Ele fez sucesso na década de 40 com mais de 80 milhões de discos vendidos. O músico era intenso. Suas letras, repletas de poesia, expressavam o amor com maestria. Atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou. No musical O Amor e o Tempo, o cantor é representado pelos atores Guilherme Logullo e Julie. Eu sou Nelson Gonçalves, meu destino é cantar. Eu sou Nelson Gonçalves, meu destino é cantar. É um musical que ele conta a história do Nelson de uma maneira não biográfica, do convencional, onde você tem nos musicais que são biográficos, a gente conta, né, trecho por trecho. Aqui não, aqui é um duelo constante do amor e o tempo, como se fosse esse alter ego do Nelson, dialogando sobre isso e ao mesmo tempo cantando essas músicas. Por que não? Dança comigo? Assim? Sem você me dizer quais são as suas intenções? Fica comigo. Fica comigo essa noite e não te arrependerás. O pequeno Antônio Gonçalves Sobral, que nasceu na cidade de Livramento, no Rio Grande do Sul, nem imaginava que iria se tornar o grande Nelson Gonçalves. No musical O Amor e o Tempo, o cantor é homenageado através de 33 canções que se entrelaçam de uma forma poética e emocionante, dando ao público o prazer de relembrar as belas canções de um dos maiores cantores da música popular brasileira. Nos braços, querida. Nelson Gonçalves era um cantor muito popular, muito querido. As músicas que ele cantava, elas continuam ainda, né, no imaginário das pessoas. Muitas histórias de amor começaram com essas músicas, muitas histórias terminaram com essas músicas. E ele foi o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil, né? O musical emociona e traz à tona alguns nuances da vida de Nelson Gonçalves. Sua voz, seus desativos. Errou, Nelson. Reconheceu os erros. Chorou, Nelson, e agradeceu os que estiveram com ele nos espinhos dolorosos que feriram sua alma. Gabriel Chalita, que escreveu o roteiro, ressalta os momentos mais marcantes. A gente optou por fazer uma coisa mais poética, mais singela. Mas uma das coisas que me deixou muito instigado, né, na biografia dele é que ele sempre sonhou em ser cantor. E todo concurso que ele ia fazer, ele era reprovado, sempre reprovado, né? Ninguém conseguia perceber o talento dele, mesmo assim ele insistia. Até que chega, né, uma história que a gente coloca na peça também, quando o Ari Barroso ouve o Nelson cantar e falou assim, volta para o bar que você não tem voz. E para ele foi um não muito doloroso, né, porque ele sonhou muito com aquele momento. Ele achava que quando ele cantasse no Ari Barroso, o Ari Barroso ia falar, não, você é um grande cantor. Nos concursos de calouros, era um não que eu ouvi. De Ari Barroso, um não. Volte! Vá trabalhar de garçom com seu irmão. Vá fazer qualquer coisa menos cantar. Você não tem voz. Um não doloroso. Era mais fácil vencer na luta de boxe do que na luta da vida. Um não apressado. O tempo do não. E mesmo
com isso ele não desiste, né? E 10 anos depois, Ari Barroso vai dizer que ele tinha a voz mais linda do Brasil. Então, eu acho que esse momento dos nãos, para mim, é algo até pedagógico, assim, porque as pessoas hoje elas têm muito medo do não, né? Até na relação pais e filhos, eu tenho medo de dizer não para o meu filho. As pessoas elas não convivem bem com o seu não. E o segundo grande momento para mim, que é muito forte, é a prisão dele. Ele foi preso por drogas. E as pessoas o abandonam, né? E ele vai encontrar solidariedade entre os presos, que é uma história linda quando ele sai depois e grava A Volta do Boêmio, que é, né, que é a grande lembrança que as pessoas têm, né? Boemia, quem me tem de regresso. Eu acho que a gente tentou dar essa poesia, essa delicadeza e acho que funcionou. Boemia, aqui tens regresso, isso que te peço. Julie interpreta a parte racional de Nelson. Ela conta que tem grande admiração pelo cantor. Nelson Gonçalves foi um grande cantor da música brasileira e é muito importante lembrar dele. Ele tinha o maior medo de ser esquecido. Como todo artista, ele levou muitos nãos, né? Então a gente tem que saber muito lidar com esses nãos. E isso é uma coisa que eu me identifico com ele. Ele foi forte, seguiu em frente, persistiu e se tornou o segundo maior vendedor de discos do Brasil. Então isso é uma coisa que eu admiro muito nele. É um musical encantador, é um musical poético. A gente dialoga sobre o amor, sobre o tempo, em tempos tão difíceis. Então, tirar 1 hora da sua noite para ir ao teatro, prestigiar a arte, que é tão importante e transformadora, vale a pena. Que lindo, hein, gente? E a peça está em cartaz no Teatro Gazeta até o dia 30 de junho. Sexta-feira, às 9 da noite, sábado, às 8, domingo, às 6 da tarde. Um grande beijo para Lilian Gonçalves, filha do nosso querido, né? Inesquecível, maravilhoso. Volta e meia ela tá aqui com a gente batendo papo, contando um pouquinho das novidades das casas de show dela.